Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhe esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ele estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos nossa caminhada quaresmal, refletindo sobre a nossa vida, fazendo penitência e pedindo a Deus misericórdia. Porque realmente nós temos um Deus que é misericordioso e que quer a nossa conversão, a nossa mudança de vida. Estamos aqui diante do Evangelho de São Lucas, o capítulo 15, do versículo 1 até o 3, depois do versículo 11 até o 32. Essa passagem maravilhosa do filho pródigo, do filho que retorna
à casa do Pai. É interessante que a atitude do irmão mais velho, que deveria ser igual à atitude do pai, de alegria pelo filho ter voltado, e no caso do irmão mais velho, do irmão mais novo ter voltado, a atitude dele é de raiva, porque achava que o pai deveria fazer festa para ele também. Ele já vivia a festa constante com o pai, da alegria de estar com o pai. Mas o pai estava triste porque o filho mais novo tinha abandonado, tinha ido embora. E quando o filho volta, que alegria! O pai se alegra profundamente ao ponto de querer fazer uma grande festa. Essa é a festa que o pai quer fazer diante de todos aqueles que abandonam, que o abandonam. Notemos que Jesus ele está contando esta parábola justamente para os fariseus e os mestres da lei que estavam criticando justamente porque Jesus estava com os publicanos e os pecadores. E eles falam bem assim: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Olha a atitude deles. Porque eles se consideravam os puros e os santos, eles não se misturavam com os pecadores. Mas eles tinham que entender que Jesus é Deus e Jesus veio cumprir a missão do Pai, que é justamente de trazer todos de volta para a casa do Pai, porque o Pai não quer perder nenhum dos seus, é isso que Jesus falou. Mas eu queria, meus irmãos, falar para vocês uma coisa muito importante a partir desta parábola. A casa do Pai, aqui na terra, é a Igreja Católica. A Igreja Católica é a casa do Pai aqui na terra. Essa Igreja Católica, que é fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, no momento em que ele morre na cruz. Do lado dele foi enfiada uma lança e ali saiu sangue e água. O sangue simboliza o sacrifício da Santa Missa, a Eucaristia, o derramamento de sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A água, o batismo. O batismo, a Eucaristia, aqui os sacramentos que são necessários para a nossa redenção, para a nossa santificação. Nós precisamos dos sacramentos para nos santificarmos. Por isso que aqueles que estão fora, os pagãos, a primeira coisa que eles precisam fazer para entrar na Igreja de Cristo é recebendo o sacramento. O primeiro sacramento que se recebe é justamente o sacramento do batismo. Depois vem a Eucaristia. Depois aí nós temos o crisma, temos depois o sacramento da penitência, porque depois nós acabamos pecando, aí precisamos do sacramento da penitência. Porque como é que a pessoa vai se salvar sem o sacramento? Como a pessoa vai se salvar sem a Eucaristia? Sem o batismo? Sem o sacramento do matrimônio? A pessoa vai se salvar aí se juntando? Não dá. Por isso é necessário os sacramentos na nossa vida. E os sacramentos estão na Igreja Católica. Até mesmo o sacramento da ordem, que é tão necessário, porque sem o sacerdote nós não teremos a Eucaristia, não teremos o sacramento da penitência, e assim por diante.
Só que o que é que vem acontecendo? Provavelmente pelo mau exemplo nosso, de nós, sacerdotes, bispos, muitos católicos, depois de uma caminhada, depois de ter conhecido todas as coisas, abandonaram a Igreja Católica. E quando uma pessoa ela abandona a Igreja Católica, é porque ela está abandonando a Igreja de Cristo. Porque a Igreja é a reunião dos eleitos, daqueles que viviam no paganismo, se tornaram católicos e agora estão nesta igreja, nesta casa do Pai, aqui na terra, aguardando o dia de irmos para a casa do Pai no céu. Então, quando um católico ele abandona a verdadeira igreja, que a verdadeira igreja é a Igreja Católica, isso dá-se o nome de apostasia. Então, o apóstata, ele abandona a fé. Abandonando a fé, ele abandona tudo isso. E abandonando os sacramentos, como é que eles vão se salvar? Então, tem muitos católicos que abandonaram a Igreja Católica e se tornaram espíritas. Muitos católicos abandonaram a Igreja Católica para se tornar evangélico. Muitos católicos abandonaram a Igreja Católica para ir para essas religiões naturais. É a atitude do filho pródigo. Abandona e Deus na liberdade, porque Deus ele dá a liberdade para o homem escolher. Deus não força. Na hora que o filho pródigo disse, quero ir embora, o pai deixou, embora ele não quisesse. Mas deixou na esperança de que ele iria voltar. Mas poderia não voltar. Ele voltou. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, aqueles que abandonaram a Igreja Católica estão retornando também. Hoje existem testemunhos de pastores que estão voltando, de pessoas que estavam nas falsas religiões, estão voltando com saudade. Eles estavam com tanta saudade da casa do Pai, da Igreja Católica, porque já não comungavam mais, já não confessavam mais os pecados. A vida, o coração deles foi se tornando tão vazio que eles voltaram. Estão voltando, graças a Deus. É preciso voltar. Pessoas que estavam no catolicismo e entraram na maçonaria. Recentemente, o bispo Dom Antônio Staliano, ele é o presidente da Pontifícia Academia de Teologia. Ele, em entrevista à mídia do Vaticano, ele reiterou as razões da incompatibilidade entre a fé católica e o pensamento maçônico. Nossa ideia de Deus não é ditada pela razão humana, diz Dom Antônio, mas pela revelação. Também divergimos quanto ao significado profundo da fraternidade e da caridade. Os fiéis que se unem às lojas maçônicas estão em estado de pecado grave. Eles não podem receber a comunhão. Então, muitos católicos acabaram entrando na maçonaria. Por liberdade, na liberdade, cada um é livre para fazer o que quiser. É o filho pródigo que abandona a igreja para entrar nesta sociedade secreta. E o Dom Antônio, ele está dizendo que não pode se conciliar os dois juntos. Ou a pessoa é maçom ou ela é católica. Vocês podem encontrar essa entrevista
do Dom Antônio, no Vatican News. Coloca lá assim, igreja e maçonaria italiano são profundamente inconciliáveis. Coloca esse título aí que vai aparecer. É interessante que no final dessa entrevista, ele retoma uma conversa, ou uma pergunta que foi feita ao Dicastério para a Doutrina da Fé, a um bispo das Filipinas, datada de 13 de novembro de 2023 e aprovada pelo Papa Francisco. Olha, aprovada pelo Papa Francisco, na qual reitera que a associação ativa continua proibida. Os fiéis, conclui, que aderem às lojas maçônicas, estão em estado de pecado grave e não podem absolutamente ter acesso à comunhão. E graças a Deus, meus irmãos, quantos católicos que estão na maçonaria estão compreendendo isso, estão abandonando a maçonaria e estão voltando para a Igreja Católica? São vários testemunhos de pessoas que estavam fora e estão voltando. Porque quando a pessoa ela abandona a Igreja Católica, ela entra num vazio. No começo está tudo bem, está tudo maravilhoso, aquela alegria toda, mas quando vai passando o tempo, a pessoa vai entrando num estado, o coração vai ficando vazio, porque vai sentindo necessidade da Eucaristia que não tem mais. Vai sentindo a necessidade de receber o sacramento do perdão, da Eucaristia, da penitência que não recebe. Ela percebe que não basta entrar no quarto e ficar pedindo perdão a Deus, ele precisa ouvir do sacerdote, ele precisa ouvir do ministro devidamente ordenado na Igreja Católica, aquela palavra: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu, como sacerdote, e claro, os outros sacerdotes, nós temos passado por essa experiência. Pessoas que estavam na maçonaria, pessoas que estavam no espiritismo, pessoas que estavam nessas igrejas protestantes, pessoas que estavam nas religiões como o budismo, candomblé, na Umbanda, que haviam abandonado a igreja. E depois viram que estavam no vazio e retomaram e voltaram e estão de novo. E entenderam que é aqui a nossa casa. E voltaram e estão de volta, estão ativos, estão comungando agora, estão sendo fiéis à Eucaristia. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Porque eles passam por aquele estado em que o filho pródigo passou. Ele abandona, o pai vai embora, começa a desfrutar, depois acaba perdendo tudo, e aí quando ele percebe, ele está lá. Ele diz: preciso voltar para a casa do pai, ele diz. E vou dizer: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. E aí eles voltam. E aí o pai está de braços abertos. Porque eu digo, o pai não força. Se a pessoa quer abandonar, ela abandona. Mas se ela volta, o pai acolhe. Só que, meus irmãos, precisamos entender. Uns voltam e outros não. É lamentável perceber isso, que tem outros que não voltam. E por que eu digo que não voltam? Porque eles morrem
nessa condição. Morrem com o coração fechado. Morrem fora da igreja. Morrem sem a Eucaristia. Morrem sem o sacramento da penitência. Voltam, não voltam, né? Não voltam, não retornam. E não recebem a unção dos enfermos e permanecem lá. Mas tem outros que voltam. Há essas duas situações. Os que voltam e os que não voltam. E o retorno precisa acontecer antes da morte. Porque se morre nessa condição, meus irmãos, não se salva. É a triste mensagem para os que não querem retornar. Mas a alegria de dizer também para aqueles que retornaram e entram no caminho da salvação. Neste dia rezemos então por aqueles que abandonaram a igreja e precisam voltar. O Pai na liberdade deixa ir, mas Ele aguarda o retorno. E que aqueles que estão distantes voltem. Você que está até ouvindo essa homilia, já não está na hora de você voltar? Jesus te espera no sacramento da Eucaristia. Jesus te aguarda no sacramento da confissão. Seja bem-vindo, é hora do retorno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.